Salve, salve! Alunado do 7º ano, como estão todos vocês? Espero que todo mundo esteja feliz, esteja bem e mortos de vontade. Olha a hipérbole aí que eu estou usando. Mortos de vontade de usar e de estudar a língua portuguesa aqui com a gente. Chama aí os primos, as primas, os irmãos, senta no sofá, faz a pipoca. Vamos assistir a aula de português. Vamos permanecer juntos aí, hoje, explicando para vocês na teoria os tipos de sujeito que a gente pode encontrar nas nossas frases. É muito bom, sabia, estudar tipo de sujeito, porque a gente vai fazer uma viagem nas informações que o sujeito nos dá, tá certo? E identificá-los também é muito bom. Beleza, pessoal? Vem com a gente. Vamos para a aula, tá tudo de bom hoje. Vem nessa. Conforme combinamos, vamos trabalhar aqui os tipos de sujeito, tá certo? Vou no meu instrumento aqui passar para vocês o próximo slide, para que vocês acompanhem aqui com a gente. Vamos analisar os efeitos de sentidos decorrentes do uso de variados tipos de sujeito e sua relação de concordância com o verbo. Bota na cabeça uma coisa, isso aqui vocês vão levar por muito tempo na vida escolar de vocês, até mesmo para se darem bem em concursos públicos, quando vocês estiverem um pouco mais adultos. Professor, ainda não estou nem um pouco adulto. Muito bem, quando vocês estiverem adultos, por enquanto, crianças e adolescentes. Pode ser que vocês não deem total atenção a esse tipo de relação que o sujeito tem com o verbo aqui na língua portuguesa. Levem essa bagagem de conhecimento para o resto da vida de vocês, que vocês vão se deparar com isso sempre. Em questões de provas que o professor elabora, em questõezinhas de provas externas que a SEMEC coloca para a gente, nos simulados, na prova SAEB que vocês, como estão no 7º ano, próximo ano é ano par, vocês estão no 8º. Pronto, 2023, vocês vão precisar fazer a provinha SAEB. Então vocês vão precisar demais dessa relação. Sem falar também que vocês podem estar fazendo aí, ó, aqui e acolá o Banco do Brasil, Caixa Econômica, lança concursos, né? E cai muito essa coisa da relação sujeito e verbo. Para início de conversa, vamos ver aqui 5 ocorrências oracionais nas quais nós vamos perceber que o sujeito é de um tipo. Vem nessa viagem comigo aqui, ó. Paulo comprou uma bicicleta. Legal, professor. A relação aí sujeito-verbo, tomando como consideração as aulas anteriores que o senhor já deu, eu posso entender que se eu for dividir, se minha tela fosse touchscreen, eu ia dividir aqui, ó, bem que ia ficar uma divisória, não é? Onde Paulo seria o sujeito, comprou uma bicicleta seria o predicado. Observe que a relação entre comprar e Paulo é uma relação simples, você enxerga rapidamente, não tem grandes dificuldades. E observa também que Paulo é um só ser no mundo, é um sujeito único. Portanto, nós temos um sujeito aqui. Um sujeito dito simples. Uma coisa que não tem grande novidade, a gente chama que é simples, né não? Pois aí, ó, temos um sujeito simples. Ah, professor, estou começando a entender. Se Maria tivesse junto de Paulo comprado essa bicicleta, se os dois tivessem comprado uma bicicleta, aí nós seríamos 2 núcleos. Já não seria simples. Seria outro que eu não quero dizer agora, porque é a próxima frase. Olha só. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Vamos imaginar uma divisória aqui, ó. Uma divisória entre Camila e Lorena, fizeram os doces da festa. Então, Camila e Lorena é o sujeito. Fizeram os doces da festa é o predicado. Agora veja que não foi só Lorena, não foi só Camila, não é mesmo?
Foi Camila e Lorena. Então, existe 2 núcleos. Portanto, deixa essa formatação simplória, né, não? A formatação do sujeito deixa de ser tão simples assim. Diferentemente da de cima, que era só um núcleo. Agora eu tenho tanto como informação importante que Camila e que Lorena fizeram. Então, portanto, eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Pessoal, é difícil? Não é. Não é difícil relacionar, dividir, diferenciar sujeito simples de sujeito composto. Vamos agora para o próximo. Estamos muito orgulhosos de você. Se a gente vier nessa pegada de dividir a frase em 2 pedaços, a oração em 2 pedaços, onde é que você ia passar a divisória aí, hein? Me diz. Diz pro tio Rufino. Tô ouvindo daqui. Hein? Rapaz, não acredito nisso não. Quer dizer que tu ia passar a divisória aqui, no estamos. Estamos, então, estamos seria o sujeito, é? Muito orgulhosos de você seria o predicado? Pessoal, tá errado. Olha só, a divisória ia ficar bem aqui, ó. Tá certo? Bem na extremidade em que começa a oração. Como assim, Rufino? Então quer dizer que não vai ter um pedaço para o sujeito? Só esse quadradinho aí que o senhor botou? Esse quadradinho aí só é uns pontos, né? Um marcador das orações, não tem nada a ver. Não, pessoal, o predicado é tudo isso aqui, ó. Estamos muito orgulhosos de você. Ah, professor, pois eu não estou enxergando o sujeito. Onde é que ele vai estar, então? Ah, muito bem, você não está enxergando. Você não tem o domínio visual desse sujeito. Sabe por quê? Reza pelo tio, para ele viver muitos anos. A gente é útil na vida de vocês. Sabe por quê? Porque o sujeito está embutido, rapaz. O sujeito está oculto, ó. Está escondido, mas ele existe. E como é que eu sei, professor Rufino, que ele existe? Ora, mas quando eu digo estamos muito orgulhosos de você, há um pronome que diz isso. Será que é o eu? Eu estamos? Que loucura, eu estamos? Não existe essa concordância, eu estamos. Será que é o tu? Tu estamos? Existe isso? Claro que não. Ah, professor Rufino, eu já sei quem é o sujeito. Pois quem é? Diz aí. Mostra nessa sala que tu é o cara, a cara. Professor, o sujeito aí é o nós. Muito bem, claro, é o nós. Quando eu digo estamos, só o nós pode dizer isso. Nós estamos. Portanto, meus queridos, nós temos aqui a ocorrência de um sujeito que está oculto no verbo. Ele está elíptico no verbo. Ele está implícito no verbo. Ah, então guarda essas palavrinhas aí, ó. Elíptico, oculto, tá certo? Implícito, desinencial. Por que desinencial? Por causa da desinência. O que é desinência, Rufino? É a terminação do verbo. Todo verbo que terminar na sua conjugação em nós, é o nós que o conjugou. Então, nós estamos muito orgulhosos de você. Tanto faz eu dizer nós estamos, como eu dizer simplesmente estamos. Está subentendido aí o nós. Vamos lá. Para a próxima. Esqueceram de trancar a porta. Olha aí. Mais uma construção oracional. Vamos brincar de dividir ao meio. Dividir em 2 partes. Não é? Iguais ou não. Para eu saber quem é o sujeito e quem é o predicado. Tu ia dividir aí onde? Tu não ia incorrer no mesmo vacilo de cima não, né? Tu vai dividir aonde não tem lugar para dividir. Aqui. Pã! Bem aqui. Isso tudo esqueceram de trancar a porta? É o predicado. O fino, então, cadê o sujeito? Essa oração aí não tem sujeito, é isso? Aquela tu não mostrou o sujeito, mas está presente dentro do verbo. E essa daí? E essa daqui? Será que é a mesma pegada dessa? De cima? Claro que não, galerinha. Porque agora, esse verbo, ele está conjugado em terceira pessoa. Ou do plural. E aí, a gramática vai reservar um nomezinho diferente desse de cima.
Isso aqui não é oculto, isso aqui não é desinencial, mas na verdade é indeterminado por causa de um probleminha que nós vamos ter aqui, que é no gênero da ação. Essa ação tanto pode ter sido feita por eles, como pode ter sido feito por elas. Então, elas esqueceram de trancar a porta. Ou então, eles esqueceram de trancar a porta. Devido a essa indeterminação de quem foi, porque plural eu já sei, é a terceira pessoa. Mas na terceira pessoa do plural, eu tenho tanto eles, como tenho tanto elas. Portanto, a gente usa uma palavrinha para dizer que o sujeito aqui, ele é indeterminado. Entendi, professor. Vamos para a última. A última é mais complicado, galera. Tá em qualquer exame que quer ter um nível mais elevado de conhecimento. Olha só, há muita gente na praia. Esse coleguinha aqui, esse camarada, o verbo haver, esse HA, acento, é derivado do verbo haver. E ele está na terceira pessoa do singular. Então, veja só. Ele é até impessoal, digamos assim. Eu não posso nem atribuir pessoa nenhuma para ele. Isso mesmo, olha o tio Fino se corrigindo aí. Há muita gente na praia. Onde é que eu dividiria? Aqui também. Então, esses dois aqui, ó. Eita, o Fino, tá danado. 3 ocorrências em que eu não consigo dividir o sujeito, como tu dividiu os outros lá, né? Exatamente. Tudo isso aqui é predicado. Agora sim. Esse caso é diferente desse, que esse é diferente desse, não é? Então, ele é diferente desse, que é diferente desse. Nesse caso aqui, eu não posso nem dizer que é indeterminado, porque nem pronome esse camarada desse verbo não tem. Porque quando ele está no sentido de existir, a gramática reserva uma outra característica para ele. Ele, quando está no sentido de existir, ele não admite ninguém para executar a ação do verbo haver, tá certo? O que há, não tem ninguém para executar essa ação. Você me entende? Portanto, a essa oração, a gramática reservou algo que é até meio que, eu concordo com você, ilógico. Porque como é que eu estou aqui a identificar os sujeitos, a dizer os tipos de sujeito, e esse aqui eu vou intitular de oração sem sujeito? Ora bolas, se não tem sujeito, como é que eu vou dizer, como é que eu vou classificar esse sujeito, né? Meu amigo, são os paradoxos da vida, são os paradoxos da gramática, é aceitar, tá certo? Que aceitando aí, aceita que é mais fácil, né? Tem até um dizer desse tipo. Então, vamos lá. A classificação desse sujeito é não ter sujeito. Você está me entendendo? Então, a gente pode enquadrar, a gramática pediu que a gente dissesse que essa oração não tem sujeito. Então, existe um tipo de sujeito que é a oração sem sujeito. Olha que paradoxal, não é? É por isso que a galera ama ou odeia o português. Porque existem umas coisas assim que é forçar a barra. Mas eu falo para você, já puxando sardinha para o meu lado. O português é muito lindo justamente porque tem esses problemas, tudo bem? Em se tratando dessa oração também, nós podemos pensar nos verbos que trazem fenômeno da natureza. Trovejou forte ontem à noite, relampejou demais pela madrugada. A gramática não aceita que tu atribua essa ação de relampejar, de trovejar a Deus. Ela não aceita. A gramática é ateia. Ela não aceita que tu diga que foi Deus que trovejou, que relampejou. Então, os verbos que tratarem também de fenômeno da natureza, eles não vão ter sujeito nenhum. Ah, professor, vai demorar um tempo para eu entender isso aí. Meu amigo, com a explicação que o tio deu aqui já é um bom começo. Beleza? Eu estou voltando. Vamos continuar. O sujeito da oração. Chamamos de sujeito o ser de quem se diz alguma coisa na oração. Olha só, o avião decolou às 10 horas da manhã. Fácil, né? Sujeito simples. Nós temos um objeto que faz essa ação de decolar. É o avião. Por isso que o avião aí é o sujeito.
O sujeito é geralmente representado por uma ou mais palavras. Claro, você viu lá. Para começo de conversa, o tio Rufino já falou lá da Camila e da Carolina. Fizeram, eu nem lembro mais a frase, tu lembra? Eu tô com amnésia, deixa eu ver aqui. Ah, Camila e Lorena. Fizeram os doces, né? Tá semelhante ao que vai ocorrer aqui, não é? O sujeito é geralmente representado por duas ou mais palavras. Beleza, o avião decolou, isso aí é só uma, né? Decolou às 10 horas da manhã. O sujeito aqui é formado por um determinante e um nome. Ah, entendi o que ele quer dizer. Não é núcleo, mas sim duas palavras que ele está dizendo, é o artigozinho, porque só o ozinho é chamado de palavra, viu, pessoal? Então, se alguém perguntar onde está o núcleo do sujeito, você não vai dizer o avião. Não, não. Agora, se alguém te perguntar quem é o sujeito, aí tu vai dizer o avião. Mas se alguém te perguntar quem é o núcleo do sujeito, aí tu vai dizer só avião. Ah, Rufino, entendi. Então, cuidado com essa casca de banana para tu não deslizar em algum exame por aí, né? Em alguma prova. O professor vai te pedir um núcleo. Pedir um núcleo é só avião. O professor vai te pedir o sujeito. Aí tu diz o avião. Tudo bem? Então, fica ligado nisso. É exatamente isso que essa cartela quer nos informar. Sua posição é, no geral, no início da oração. Mas ele pode também aparecer deslocado. É o que o tio Rufino já falou em aulas anteriores. A ordem direta e a ordem inversa. Pode, o português tem essas loucuras. Esses paranauês aí tu tem que entender, cara. Eu posso muito bem dizer, decolou o avião. Como eu posso dizer, o avião decolou? Vamos, por exemplo, aqui, ó. O avião decolou às 10 da manhã. Ao longe, tocou o sino na capela. Ó, ele nem aproveitou a mesma frase, mas eu vou aproveitar, eu posso. Às 10 da manhã, vírgula, decolou o avião. Eu poderia organizar essa frase todinha de outra maneira. Eu poderia, às 10 da manhã, vírgula. Por quê? Porque eu trouxe essa locução adverbial de tempo para o início da oração, botei vírgula, comecei com o verbo e joguei o avião lá para o final da frase. Nós chamamos isso de ordem inversa. Ao jeito que está aqui, ao longe, tocou, já foi o verbo, né? O sino da capela. Sabia que eu posso organizar essa mesma frase para ordem direta agora? O sino da capela tocou ao longe. Pronto, olha aí. É, Rufino, manja desses paranauês aí, né? Manjo sim. E não pira o cabeção não, que dá pra tu também manjar, cara. É só tu te concentrar nisso aí. Se eu aprendi, por que tu não aprendes? Não é? Então é muito fácil. O sino da capela, agora falta quem? Depois do sujeito vem logo quem na ordem direta? O verbo tocou ao longe, porque aí já é o termo acessório que é advérbio de lugar. Tudo bem? Português é muito lindo, olha aí. As animações, tá aí, sujeito no início da oração, tá aqui o sujeito no final da oração, beleza? Vamos avançar. Sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Ah, isso é muito fácil. Vá de retro. Esse meu corpo não te pertence. E ela falando lá com o coronavírus, né? Com o vírus. E ela jogando o álcool em gel nele aí. É só pra gente concluir. Aí os tipos de sujeito, só para finalizar, porque eu já fiz isso na primeira cartela logo, não é? Só para reforçar. Tem o simples, tu viu lá o Paulo, no início de tudo. Apresenta apenas um núcleo, muito fácil. Seu Ernesto escutou muitas histórias sobre o fantasma do casarão. Eu, filho, peraí, seu Ernesto, aí tem duas palavras. Não, cara, pode ter duas palavras. Não pode ter dois núcleos. Simples, não é? É só um núcleo. Quem é só o núcleo? Só o Ernesto. O seu aqui é só um adjunto, não é? É só até um pronome de tratamento, senhor Ernesto, digamos assim, né? Tá até no coloquial. Então, mas só é um ser no mundo, só é um núcleo, sujeito simples. Sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos. Agora sim, ó. O Kiko, a Cláudia e Marcelo, cara, 3 pessoas, viu? 3 pessoas foram passear, ou melhor, foram passar férias em uma ilha cheia de mistérios. Então nós estamos tirando aí alguns trechos de um conto, de uma narrativa de terror, digamos assim, né? Então veja,
tem núcleos, tem 3 seres no mundo fazendo a ação de passar as férias, de irem passar as férias. É o Kiko, a Cláudia e o Marcelo. Gente, não há o que, vamos dizer assim, se angustiar disso, porque é muito fácil o que está sendo colocado aí, tá bom? Sujeito composto, mais de um ser no mundo. E aí, nós vamos fazer esse trocadilho entre sujeito simples e composto. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Claro, fácil demais. Declaração de amor, eu te pago. Pedido de divórcio, tu me paga, né? Quando eu estou declarando meu amor, quando tu tá no mar de rosa, eu digo, olha, eu te pago. Quando eu estou pedindo o divórcio, tu me paga. Aí, Marcelo que fez Spalding essa brincadeira aí. Dá para dizer que o eu, não é? Faz a ação de pagar, tu faz a ação de pagar, então sujeito simples. Sujeito composto é aquele em que possui mais de um núcleo. Eu e ela, eu estou usando os pronomes para brincar com esse negócio, não é? Do eu te pago, eu e ela somos um casal composto. Casal, sujeito simples. Então veja só. O eu e ela somos, portanto, o eu e o ela fazendo a ação, 2 seres no mundo. E o sujeito oculto, Rufino, ou implícito, nós trabalhamos também lá. Não está expresso na oração, mas é identificável. Diferente do indeterminado, viu? E diferente da oração sem sujeito, na desinência verbal ou no contexto. Saímos pelo mundo em busca de aventura. Saímos. Quem é que pode sair? O nós. Então está oculto no verbo. Agora aqui não, ó. O indeterminado não se pode ou não se pretende identificar quem praticou a ação do verbo. Acredita-se na existência de seres sobrenaturais? Quem? Quem que acredita? Tu? Ele? Ela? Não é? Ela ou ele? Ela ou ele? Ela acredita. Então, esse se é um índice que indetermina esse verbo. Não é? A gente não sabe se esse se reporta a um ele ou se esse se reporta a um ela. Por isso que é indeterminado. Sujeito indeterminado, podemos expressar uma forma, uma informação sem necessariamente esclarecer quem praticou a ação indicada. Quando não sabemos quem pratica, quando não queremos intencionalmente esclarecer quem pratica. Nesses casos, dizemos que o sujeito da oração é indeterminado. Fácil. Aprofundando. Indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito. Acontece muito com o verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, semelhante àquele que eu te informei logo na primeira cartela. Ó. Anunciaram a morte do prefeito. Ninguém sabe quem, qual foi o jornal, quem foram as pessoas. Verbo transitivo indireto, que foi tema da nossa aula. Quando eu falei de tipos de predicado, eu tive que falar desse tipo de verbo também. Verbo intransitivo, o verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mas o pronome si. Não se fala, porque se não trouxesse si, era como se fosse assim, fala-se. Fala-se da morte do prefeito no jornal local, ninguém quer identificar quem é que fala, ninguém quer dar seu nome, sua cara, né? Prenderam a dona Daslu, que chique, acho que a dona Daslu, uma coisa assim, deve ser uma senhora chamada com esse nome, ou então a dona de uma loja com esse nome, né? Mas vamos focar no prenderam. Ninguém identifica quem faz a ação. Sujeito desinencial elíptico oculto é aquele que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo ou por sua presença em alguma oração antecedente. Aí eu encontrei esse mini conto da Luísa Eduarda do 7º ano, também da nossa rede, O Andarilho. Mini contos nós trabalhamos aí meses anteriores, muito legal. Vagou por anos e anos, só se viu agraciado pelo bom dia da senhora de chapéu. Então, alguém é andarilho, vagou por anos e anos, só se viu agraciado pelo bom dia da senhora de chapéu. Mini conto, né? Para trabalhar o sujeito elíptico ou oculto, não é mesmo? Veja só. A gente pode também pensar na oração sem sujeito, que foi o último que eu lidei. Olha aí, todo e qualquer que faz fenômeno da natureza, todo e qualquer verbo que faz
traz essa questão de tempo transcorrido, ó, fazia 6 meses. Ninguém faz essa ação de fazer 6 meses. Ninguém faz a ação do verbo haver, não é? Aí, quando eu digo Carolina e Juliano namoram, aí sim. Aí nós temos aqui tempo transcorrido, não é? Que é outra coisa. Mas o sujeito do verbo namorar é composto. Daqui para cá é que a gente não tem sujeito, beleza? Então, é um dos verbos bem bom da gente aprofundar, beleza, pessoal? E, como o nosso tempo está se esgotando, nós temos aí um aprofundamento da oração sem sujeito, com verbos ou expressões que denotam o fenômeno da natureza, uma repetição do que eu já tinha te dito. O verbo haver, então, cola nesses verbos. Quais? Verbo de fenômeno, o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Beleza, galerinha? Foi muito bom estar com vocês, reforçando esse conteúdo. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.